A vida no campo não comporta altas densidades demográficas. Se houver um excesso na população rural, não haverá trabalho nem terras para todos. Os centros urbanos, por oferecerem maiores oportunidades profissionais, tornam-se polos de atração para o homem do campo e estimulam o êxodo rural. Assim, a atividade industrial, absorvendo os excedentes das regiões agrícolas, amplia o processo de urbanização das cidades. Entenda melhor o assunto com o Éder, que fala de hierarquia urbana. Olá, pessoal. Tá preparadão aí? Papelzinho na mão, tudo pronto para fazer suas grandes anotações diárias? Então tá legal. O assunto de hoje, o grande assunto de hoje, hierarquia urbana. Você fala, nossa, mas o que é isso, hierarquia urbana? Coisa esquisita. Cidades são hierarquizadas? São hierarquizadas. E são hierarquizadas porque passaram, entre outras coisas, porque passaram a ter uma importância que elas não tinham. Por que passaram a ter uma importância que elas não tinham? Porque a população brasileira sofreu uma modificação estrutural significativa nesse século. Como assim? Deixou de ser principalmente rural e passou a ser principalmente urbana. A partir daí, as cidades crescem de importância, então, dentro do Brasil. Cresce em importância econômica, cresce em importância política, cresce em importância outras N que você puder imaginar. Para entender direitinho isso, você tem que recordar a evolução da população urbana no Brasil. Recorda comigo, olha o gráfico, analisa junto comigo aqui. Você vai notar a evolução da população rural e urbana desde 1940. Então, onde é que você vê as datas aí? As datas aqui, ó, começa em 1940 o gráfico e vai até agora, até bem recente, 1990. Em verdinho aqui na legenda, população urbana. Em cinza, população rural. O que você vai notar? Olha direitinho, acompanha pela urbana, que é o que está em verde. Olha a urbana, ó. Esse valor aqui está te dando a porcentagem da população. 31% era urbano em 40. Passou para 36% em 50. Passou para 45% em 60. Logo, olha bem, ó, durante essa década, que está começando agora, década de 60, essa população que era 45% passa a ser 56%. Ou seja, a população urbana superou a população rural na década de 60. Como você pode observar. Você verifica isso no censo de 70, mas a transformação, a superação, foi no intervalo. Observou claramente? Então, no intervalo aqui, ó, durante a década de 60, a população urbana brasileira supera a população rural. E continua crescendo aí para frente. A urbana vai crescendo e a rural, como você pode ver, já estava decrescendo de lá para cá, né? Continua decrescendo a rural. Observou? Hoje, passando de 70% da população brasileira morando em cidades. Enxergou isso claramente? Espero que sim. Se enxergou, você tem que lembrar o seguinte. Você fala, bom, a população está se urbanizando, tá? As cidades estão crescendo de importância. A população é cada vez mais urbanizada. A partir daí, desse crescimento de importância das cidades, resolveram hierarquizar as cidades. Como hierarquizar as cidades? Bom, precisa de algum conceito para fazer essa hierarquia. Organizar as cidades por ordem de importância. A mais importante, a menos importante, seria algo mais ou menos por aí. Organizar. E elas foram hierarquizadas, tendo como base organizadas, em ordem de importância, entre aspas, fundamentado na capacidade de polarização de cada cidade. O que quer dizer isso? Uma cidade tem uma capacidade de exercer influência sobre áreas próximas, sobre cidades próximas. Exercer influência, entre aspas, polarizar áreas próximas, do ponto de vista econômico, principalmente. Quanto maior for a capacidade de polarização de uma cidade, maior vai ser o posto dela na tal da hierarquia urbana. Se for muito grande, vai ser o general lá das cidades. Só que a gente não usa esse nome, essa é a hierarquia do exército. Nós temos outras denominações para a hierarquia urbana. Quais são essas denominações para a hierarquia urbana? Tem que ficar atento. Existem várias categorias, não é? Agora tem 3 que são as mais importantes, as que normalmente caem em prova. E você tem que ficar atento e lembrar dessas categorias. Olha aqui quais são elas, anota aí, vê se dá tempo de você anotar. 3 categorias básicas na hierarquia urbana do Brasil. As mais importantes, existem outras. As mais importantes são essas. Metrópole nacional, metrópole regional
capital regional. Acompanha de novo, olha que legal. Anota, esse é o topo da hierarquia. Logo abaixo vem a metrópole regional. E logo abaixo a capital regional. Se está no topo da hierarquia, o que significa? Significa que as metrópoles nacionais têm a maior capacidade de polarização. Conseguiu entender? A que está mais alta no topo polariza mais. Você consegue imaginar quais as cidades no Brasil que têm a maior capacidade de polarizar outras áreas? Quais seriam as duas cidades? São as duas maiores cidades do país. A cidade de São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro. Então essas duas são denominadas, são colocadas como metrópoles nacionais, porque tem a maior capacidade de polarização. Essa capacidade de polarização depende do quê? Do desenvolvimento do setor secundário e terciário das cidades, basicamente disso. Quanto mais desenvolvido for esses setores, maior vai ser a capacidade de polarização da cidade. Para quem esqueceu, o setor secundário o que é? Você lembra? Secundário é o setor industrial. Setor terciário o que é? É o setor de serviços, de comércio. O primário, ao qual eu não me referi, é aquele vinculado às atividades agropecuaristas principalmente, produção de matérias-primas. Então, secundário e terciário são os setores vinculados às atividades urbanas, basicamente, indústria, comércio e serviços. Quanto mais desenvolvido for isso, mais a polarização vai ser feita pela cidade. Fácil. Beleza. Ora, as cidades brasileiras, então, foram colocadas dentro dessa hierarquia urbana. A partir dessa conceituação, né, do que é essa metrópole nacional, uma regional, o que vai diferenciar uma da outra é a capacidade de polarização. Não esqueça isso, por isso que eu estou insistindo nessa expressão, capacidade de polarização, isso é cobrado. Não é habitantes, não é a população, percebeu? A cidade que tem mais habitantes não é necessariamente uma metrópole nacional e nem metrópole necessariamente. Pode ter muito habitante, mais do que... Pode ter uma cidade que tenha mais população do que uma metrópole. Só que se ela tiver a capacidade de polarização pequena, ela não vai ser chamada de metrópole. Quer dizer, não é a quantidade de habitantes que define isso. Insisto mais uma vez, é a capacidade de polarização. Em função desse conceito aí, foram criados no Brasil 9 áreas metropolitanas, que você vai acompanhar comigo nesse mapinha. Veja, tem que guardar, olha lá. Regiões de influência urbana. A influência é a influência das metrópoles. Então você tem aqui todas as metrópoles. Veja, ó, essas que eu vou apontar para você são as metrópoles regionais. Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre. São as regionais, que têm uma capacidade de polarização regional. E as duas nacionais, São Paulo e Rio de Janeiro, que têm uma capacidade de polarização nacional. São as de maior capacidade. Portanto, são metrópoles nacionais. Então, nós temos duas metrópoles nacionais, e vamos contar as regionais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 regionais. Portanto, o que está acontecendo? Portanto, nós temos 9 áreas metropolitanas. Teoricamente, essas áreas metropolitanas, que são compostas por vários municípios conurbados, o que é isso? Municípios que têm integração espacial entre eles. Esses vários municípios que formam essas áreas metropolitanas deveriam ter uma administração, teoricamente, uma administração conjugada. Trabalhar em conjunto as várias prefeituras, porque os problemas são comuns entre todos esses municípios. Basicamente é para isso que foram criadas essas áreas metropolitanas. Basicamente para isso. Ora, não esqueça, 9 áreas metropolitanas, 7 regionais, 2 nacionais. Isso é muito importante. Numa provinha, isso pode ser cobrado de várias maneiras. O cara pode cobrar de você o conceito, né, o que define, o que diferencia uma metrópole de uma não metrópole, capacidade de polarização. Ele pode cobrar o nome dessas áreas todas, ou ele pode colocar o mapinha. Por exemplo, ele pode colocar um mapinha como esse daqui, ó, que você vai olhar. Olha, São Paulo, veja que legal. Região de influência urbana. Só que, se ele colocar na prova, ele não vai colocar esse título aqui, ó. Ou ele pode colocar o título, mas se ele puser o título, por exemplo, ele não põe São Paulo. E vai perguntar para você, ó, essa área de influência aqui, ó, é a principal área de influência de que metrópole brasileira?
ou de que cidade ele pode nem falar que é uma metrópole. Deu para entender? Quer dizer, São Paulo tem a capacidade de polarização nacional, mas principalmente essa área ela polariza, vai até a Rondônia, sul de Rondônia, boa parte de Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, Minas, Triângulo Mineiro, sul de Minas, norte do Paraná. São todas áreas polarizadas pela metrópole de São Paulo. Então veja bem, na prova, repetindo, ele pode colocar o mapa sem o título. Ele põe o mapa sem o título, indica São Paulo e fala o que é isso aí que está representado. Você fala, opa, é a área de influência urbana da metrópole de São Paulo. Ou ele põe o título e não põe a cidade. E pergunta, essa área aí é uma área polarizada por qual cidade? Aí você tem que saber. Você fala, polarizado por São Paulo. Pode colocar essa ou pode colocar qualquer outra área metropolitana. Pode pôr Curitiba, pode pôr Porto Alegre, pode pôr Recife, pode pôr Salvador, Belém, que é a única área metropolitana da região norte. Qualquer uma dessas. Muito cuidado com isso aí. Sempre está pintando nos vestibulares. Deu para entender? Outra coisinha. Esse mapinha que eu acabei de mostrar para você, que é a área de influência da principal metrópole do Brasil, que é São Paulo, ele cai sempre em prova. Não esqueça que o Centro-Oeste, quase todo o Centro-Oeste é polarizado por São Paulo. Essa é uma das razões pelas quais o Centro-Oeste é caracterizado economicamente, socioeconomicamente, como uma área de expansão das atividades de São Paulo. Quer dizer, está dentro da área de influência. Isso é muito importante. Então guarde lá, da hierarquia urbana, o que você tem que saber? O nome das metrópoles, são 9. Quais são as regionais? Quais são as nacionais? São 2 nacionais, São Paulo e Rio, as demais regionais. Mais ou menos ter uma ideia da área de influência delas, conhecer o mapinha de área de influência, não confundir esse mapa com o mapa de vegetação, de climas, aqui não tem nada a ver. Entendido? Conseguiu acompanhar, conseguiu anotar? Então, bola para frente. Grande assunto. Para a próxima aula teremos outro grande assunto. Me aguarde até lá.